A paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa primeira aula de administração de finanças. Nessa primeira aula, gostaria de passar para os irmãos e irmãs, alunos do Badejuf, um panorama geral sobre a administração de finanças. Na segunda aula, nós teremos os slides, teremos, havendo possibilidade, alguns exercícios e também a prova para que os irmãos possam estar fazendo e já deixarem disponível para correção já exatamente no próprio aplicativo, tá bom? O que ocorre? As finanças é algo que muita gente pensa, principalmente no meio evangélico, sobre por que dessa matéria e em que essa matéria implica no nosso dia a dia. Eu gostaria de passar para os irmãos que essa matéria ela implica em vários aspectos do nosso dia a dia, nosso cotidiano, principalmente como cristãos. Por quê? Nós temos que dar testemunho de que mudamos de vida. Somos nova criatura a partir do momento em que nós nos declaramos servos de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo. E também na área financeira, demonstrarmos que o que fazíamos de errado antes de conhecermos a Cristo, nós não fazemos mais. No que diz respeito às finanças, a forma de agir, a forma de honrar compromissos, a forma também, aquelas pessoas que declaram imposto de renda, a maneira correta de fazê-lo, não entrar nessas questões que muitas das vezes pessoas têm profissionais especializados em mudar situações ou mesmo forjar determinadas situações para que você não seja um bom cristão também nessa área. E aqueles, mas eu não tenho essa preocupação porque eu não tenho, a minha renda não está nesse patamar. Mas você tem no seu dia a dia, você tem ali os seus compromissos, você tem o seu planejamento, você tem que cumprir, porque você também deverá dar um bom testemunho nesta área. Se você é uma pessoa que tomou emprestado, você deve estar honrando seu compromisso. Se você fez um financiamento, você deve estar honrando esse compromisso, porque você é um seguidor de Cristo Jesus. Nós temos na palavra de Deus situações que o rei Davi questionava, perguntava ao Senhor se deveria ir para a batalha, o Senhor dizia, vá. E teve situações que o rei Davi, questionando ao Senhor, perguntando ao Senhor, o Senhor disse, não, você não vai. Eu vou estar dando os filisteus em suas mãos, para que você os vença. São passagens bíblicas onde o rei Davi demonstra a dependência para com o Senhor na área militar. Mas nós serve de exemplo para nós, a dependência nossa também na área financeira, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Nós, muitas das vezes, planejamos, nós temos a condição de assumir aquele compromisso, aquela prestação, aquela reforma, mas nós temos que perguntar para o Senhor, porque o Senhor conhece lá na frente. Quem de nós poderia imaginar que a partir de março de 2020, nós teríamos a pandemia da forma que foi, as questões todas mudaram, questões de trabalho, questões de estarmos disponíveis para trabalhar, muitos foram para o home office, outros trabalhavam diretamente com o público, tiveram que ficar um período sem trabalhar, por conta da pandemia. São situações que nós não tínhamos dimensão
de como seria. Hoje nós sabemos como foi, a dificuldade toda como foi e tudo mais. Mas naquela época, início de 2020, nós não tínhamos nem a noção. E muitas das vezes a gente assume compromisso e as coisas mudam no decorrer do compromisso assumido. E como cristãos, como é que a gente faz? A gente vai dizer que não tem condição, nós temos que estar procurando aquela pessoa, aquela instituição e tentando resolver da melhor maneira possível. Mas se nós perguntamos ao Senhor e o Senhor disse não, ou o Senhor não disse nada, mas não disse sim, o talvez de Deus significa espere. Nós temos que ter essa preocupação de estarmos entendendo. Porque às vezes a gente pergunta ao Senhor e as coisas vão fluindo. Não teve o não teve o sim, mas as coisas vão fluindo. Nós às vezes podemos nos confundir, entendendo que as coisas está tudo de acordo, não tem nada embaraçando, nada com dificuldade, mas aí a gente tem que estar atento, porque às vezes o Senhor permite, devido à nossa ansiedade, aquilo fluir, mas lá na frente nós vamos ter problemas e consequências. Por isso que a gente tem que estar atento e sempre perguntando ao Senhor se devemos sim agir, devemos fazer, não devemos fazer, devemos esperar, aguardar o momento certo, porque no momento certo as coisas vão fluir e nós vamos ter paz, e mesmo que venha uma adversidade, o Senhor vai garantir, porque Ele deu o aval. Então, quando Deus dá o aval, mesmo que aconteça alguma adversidade, nós ficamos despreocupados, porque sabemos que estamos ali fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Por que eu estou falando isso com os irmãos inicialmente? Porque nós temos uma máxima no que diz respeito a finanças. Ou nós governamos e usamos o dinheiro, ou o dinheiro nos governa e nos usa. É muito importante nós termos a preocupação, assim como nós temos o controle remoto, temos na tela dos celulares, liga e desliga, nós temos no computador da mesma forma, na nossa TV, nas redes sociais e assim vai, nós temos que ter o domínio. Nós temos que entender que nós temos que usá-lo da melhor maneira possível para que, então, seja bênção para nós, para nossa família, para nossa igreja, e que possamos ser também cristã que dê testemunho na área de finanças. Sempre cumprindo com os nossos objetivos, sempre cumprindo com aquilo que nós nos propomos a fazer, que é a forma correta. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós temos que entender que esse assunto é importante. E às vezes acontece muito problema entre casais por conta desse desequilíbrio. Às vezes é o esposo, outra hora é a esposa, que é um pouco mais ansioso, ou de repente, porque é o seguinte, irmão, se você começa a mexer, por exemplo, na casa, você vai na sala, você troca um sofá, aí você percebe que aquele sofá está precisando, a casa, depois que você trocou o sofá, você vê que a sala precisa de uma pintura. Aí depois que pinta, você vê que precisa de um adorno, ou às vezes um tapete, ou uma mesa de centro, ou uma mesa de canto, e para poder aquilo ficar mais bonito, porque é como se fosse um carro, por exemplo. Você troca a peça de um carro usado, daqui a pouco aquela peça nova começa a forçar uma peça mais não tão nova a funcionar de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, porque uma peça nova faz com que a outra, no conjunto do motor, então às vezes dá algum problema. Não é possível, comecei a arrumar meu carro, troquei uma peça, apareceu outra. Mas às vezes acontece, porque a peça nova faz com que o movimento do motor fique outro. E as outras peças que estavam mais desgastadas, como aquela que você substituiu,
vai precisar de substituir. Da mesma forma, em casa, você começa a arrumar e aquilo, aí quando você termina de arrumar a sala, ficou ótima a sala. Aí você vê que a copa está precisando de também arrumar, porque quem sai da sala vai para a copa, vê uma diferença muito grande, porque quando você vê, você arruma a copa, daqui a pouco é a cozinha, daqui a pouco são os quartos. Então, não estou dizendo para não fazer, eu só estou dizendo que tem que ter um planejamento, porque a não ser que você saiba parar, tem ali, digamos assim, aquele controle, não, eu arrumei a sala, eu vou aguardar outra oportunidade, aos poucos eu vou arrumando. O problema é que a gente, como nós somos ansiosos, está até na palavra de Deus, né? Não vos ansieis por coisa alguma, né? A palavra de Deus fala, Jesus falava muito sobre isso, nós não sermos ansiosos, porque nós temos uma tendência, uns mais, outros menos, de querer ter controle do tempo, ter controle da situação, e uma coisa eu arrumo aqui, outra coisa eu arrumo ali, não tem, às vezes, aquela paciência de aguardar. Mesma coisa na que diz respeito ao automóvel, diz respeito à roupa, diz respeito a tudo no nosso dia a dia, né? A gente, uma alimentação que você gosta muito, eu estou habituado a todo final de semana sair para comer fora com a minha família. Amém? É importante o lazer com a família também, é muito importante. Mas tem que entender, tem que ter um planejamento. Por isso que eu sempre pergunto na primeira aula, eu vou estar perguntando agora também, quem é que tem o hábito de numa folha de papel, numa folha de A4, você colocar, de um lado você coloca assim, a receita, tudo que você recebe. Se você, por exemplo, é trabalhador que tem um demonstrativo de pagamento, você é trabalhador da construção civil, ou você é trabalhador, você é professor, você trabalha numa empresa, né? Qualquer que seja a sua profissão, você recebe ali durante o mês, né? Se você trabalha, por exemplo, com comissão, então você recebe o salário fixo mais as comissões do mês. E do outro lado, você faz um T, coloca receita e despesa. Do outro lado, você vai colocar suas despesas mensais. Porque estando numa folha de papel, você visualiza ali o que você está, onde você está fazendo com que o seu recurso seja gasto. Em que você está gastando? Eu sempre oriento aos meus alunos que, primeira coisa, a gente colocar de um lado receita, de outro a gente coloca despesa. O primeiro item é o dízimo, tá? Porque, como diz Malaquias 3:10, trazei todos os dias na casa do tesouro. Depois ofertas, e assim vai discorrendo as despesas. Por quê? Porque todos, irmãos, todos, sem exceção, todos os irmãos e irmãs que são dizimistas, são ofertantes, o Senhor abençoa. Muitas das vezes você não recebe aumento salarial, mas você deixa de gastar com doença, você deixa de gastar com situações outras, porque você é fiel ao Senhor. Você devolve a Ele 10% e trabalha com os 90%. Nós temos diversos testemunhos de irmãos e irmãs que fazem proezas, verdadeiras proezas, ganhando um salário não muito alto, mas porque são fiéis ao Senhor. Então, nosso Deus vai trabalhando de forma a abençoar. E você tendo nessa folha de A4 ou na folha de caderno a entrada e saída, receita e despesa, você vai verificando. Igual, por exemplo, a pessoa que recebe comissão, que ela trabalha no comércio. Então, ela recebe fixo tanto, mais comissões. Tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. Se você tem tudo controlado e procura a fazer uma reserva, um mês que você não vendeu tão bem, por motivos N, né? Que pode acontecer. A gente sabe que política econômica e tudo mais, governamental, muitas das vezes tem meses que são mais favoráveis ao comércio e outros nem tanto. E assim, os serviços e outros mais ramos. Nós sabemos que nós temos que ter a preocupação de ter uma reserva. Já tem estudos publicados que 70% do povo brasileiro não tem reserva. Qualquer emergência, a pessoa é obrigada
a estar tomando recurso emprestado, ou de terceiros, ou de banco, ou mesmo aquele cheque especial, que é um limite em conta que a pessoa usa por uns dias, acaba tendo que usar o mês inteiro. Isso é muito preocupante, é muito prejudicial. Mas assim, professor, o senhor fala assim porque o senhor está pensando naquelas pessoas que têm um salário mais alto. Irmãos, eu trabalhei muitos anos em banco e eu atendia vários tipos de pessoas. Antigamente não tinha essa questão de classificação de cliente, como tem hoje, cliente VIP, cliente... Tem banco que é personalité, tem banco que é Van Gogh, tem banco que é Select, tem banco... Eles fizeram a separação do varejo, pessoas que têm um salário mais alto, a condição financeira melhor, rendas de aluguéis e profissional liberal, que tem vários empregos, das pessoas comuns. Então, antigamente, nós atendíamos todos, sem discriminação, de separação, de carteiras. De uns tempos para cá que começou isso. Então, eu tenho experiência de pessoas que tinham salários menores e que tinham mais poupança proporcionalmente do que pessoas que tinham bons salários, mas que não tinham controle. Tinha dificuldade, porque ganhava um salário bom, achava que não precisava de fazer essa folha de A4 ou folha de caderno, onde você quiser fazer, de entradas e saídas, receitas e despesas. Porque quando vem uma adversidade, você visualiza na folha onde você pode cortar. O que é algo que você vive com aquilo, é um conforto, mas todo conforto tem seu preço. Se você deve continuar com aquele conforto ou não. Se aquele conforto está sendo prejudicial, se aquele conforto não está adequado àquela situação que você está vivendo. Se aquele conforto está deixando de cabeça quente e está tirando a sua paz. Então, a partir do momento que o conforto tira a sua paz, ele deixa de ser conforto. Ele passa a ser algo que te atrapalha, algo que te faz mal, e isso faz mal para a sua família também. E muitos casais têm problemas com a questão exatamente de finanças. Aí o casal está com problema de finanças, aquilo vai desencadeando uma série de outros problemas entre o casal, problemas com os filhos, problemas com a vizinhança, problemas familiares. A pessoa dorme mal, a pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica preocupada, e aquilo, ela trabalha mal, e ela perde rendimento no serviço, e uma coisa vai puxando a outra. Da mesma forma que eu falei no início, a questão do carro e a questão de você dar uma melhoria na sua casa. Tudo é bênção, desde que faça na hora certa. Mas como eu vou saber a hora certa? Para saber a hora certa, nós temos que estar ligados ao Senhor, ligados ao trono da graça, perguntando ao Senhor em oração, lendo a palavra do Senhor, buscando ao Senhor, porque o Senhor vai nos falar na hora certa. Como Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele disse, removam a pedra. Na hora certa, removeram a pedra, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas para isso, nós temos que estar bem atentos ao que Deus está falando conosco. A gente vai agir na hora certa e seremos vitoriosos para a honra e glória do Senhor Jesus. Tá certo? Então, nesse sentido, eu gostaria de passar para os irmãos que nós temos que estar no controle, não sermos controlados. Porque hoje nós temos nas mídias, outdoor e vários lugares por onde a gente passa. Muitas das vezes a gente vai, às vezes, um shopping, dar um passeio com a família. É muito chamativo. O marketing hoje está muito chamativo, porque existem pessoas que aprofundam no marketing para trabalhar o psicológico do ser humano, para que aquele psicológico, então, aquele marketing venha de encontro com algo que vai te fazer bem, você vai sentir bem de consumir. E às vezes você nem está precisando tanto daquilo, mas você é envolvido na atmosfera. Quem aqui nunca entrou numa loja de criança, principalmente,
e vai às vezes para comprar um presente, você foi convidado para um chá de bebê, ou você vai visitar o filho ou a filha de um amigo, de uma amiga, de um irmão muito chegado que nasceu, você vai numa loja, só um exemplo, irmão, numa loja de criança, e chega lá, aquele cheiro de neném, aquele perfume tão agradável, aquilo vai te envolvendo, aí os vendedores, todos eles muito bem treinados, e fala que tem essa peça aqui, mas combina com esse sapatinho aqui, combina, se for menina, combina com esse arquinho aqui, combina com aquele lacinho ali, e tal, e vai mostrando, começa a te mostrar os mais caros, depois que vai para os mais baratos, né? Então, aquela atmosfera, muitas vezes tem uma música de fundo, e em outras lojas também, isso aí existe todo um trabalhar, existe todo um processo psicológico para que as pessoas se sintam como se estivesse envolvido naquela atmosfera, de forma que ela comprar aquele presente, ela vai sentir tão bem, mesmo antes de entregar, ela vai se sentir realizada. Mas existe todo um processo, desculpa, para que você entre naquela, digamos assim, entre naquela dimensão. Você entra, digamos assim, no ritmo, né? Então tem que ter muito cuidado, muitas vezes tem que pensar um pouquinho, verificar. Se for o caso, você vai em outra loja, verifica com mais calma, sabe? Porque às vezes você vai comprar algo que não vai condizer com a realidade daquela família, ou você vai comprar algo que não vai fazer tão bem assim. Eu conheço uma situação de que uma pessoa com a melhor das intenções, muita boa vontade, comprou um presente de lã para uma criança, algo caro, muito bonito, tudo combinando, a roupinha com o sapatinho, o negócio todo era para o menino, não tinha lacinho, nem tinha arco, não. Mas a criança era alérgica. Ao usar aquela roupa, teve problema, teve que ir para o médico, aquele negócio todo. Então, eu estou falando que às vezes a pessoa, no intuito de fazer o melhor, acaba não tendo o êxito que gostaria, porque vai naquele movimento ali, né? Entra na loja, isso vai para todo tipo de loja e outras coisas mais também que a gente tem, consumo, né? Que no nosso dia a dia nós temos apelo cada vez mais forte para o consumo. Não é que a gente não deva consumir, não é isso. Você trabalhou, você já é um dizimista, você é um ofertante, Deus te deu condições de você ter um conforto, amém. Só que tem que ter cuidado para que não faça além daquilo que você pode, porque eu, por exemplo, já dou aula nessa matéria há muitos anos, vivenciei isso na época que eu estava no banco, na ativa, pessoas que ficavam transtornadas, porque chegavam a um ponto que não tinha condições mais de gerir tamanha porque é o seguinte, irmãos, igual o cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser uma bênção, como pode ser um vilão. Por quê? Se você tem um cartão de crédito e você tem, por exemplo, tem que fazer uma compra, chega no supermercado e tem, às vezes, algo que você vai precisar para o mês que vem. Está num preço muito bom, mas o preço dele não é aquele. Você pode comprar no cartão para pagar o mês que vem algo que você vai precisar. Por exemplo, promoção de arroz, feijão, macarrão, itens essenciais. Mas você tem que se lembrar que você tem para aquele mês que vai entrar já uma despesa. Você comprou, por exemplo, mais barato e aqui te deu condições de comprar mais uma outra coisa porque o preço estava mais barato. É só não se esquecer que você já tem esse compromisso, porque senão vira a caderneta de antigamente, o fiado de antigamente. Só que com a diferença, o fiado antigamente, você chegava no açougue, chegava no armazém, você não podia pagar tudo, você dava um tanto. O que acontecia quando você ia pagar o restante, aí às vezes dava um preço diferente, porque aumentou o preço, mas não tinha juros. O problema todo são os juros. Então, começa aquela situação ficar insustentável. E com isso, a pessoa perde o sono, perde, digamos assim, muitos até a vontade de viver,
porque fica ali sentindo oprimido mesmo. A verdade é essa, né? Oprimido por conta dos compromissos que ele, a cada mês, fica mais difícil de honrar. E aquilo vai ficando cada vez pior, como dizem aí, uma bola de neve, né? Porque você colocar uma bolinha de neve no alto da montanha e jogar assim, ela vai rodando, ela vai aumentando, né? Mais neve vai agregando aquela bolinha e fica uma coisa insustentável. Então, é nessa situação que a gente tem que ter muito cuidado. É bom para mim? Me é útil? Eu estou precisando? Não estou? Vai ser importante para mim? Essa aquisição vai me trazer conforto? Vai me fazer bem? Vai. Mas vai me custar, digamos assim, alguns reais que eu poderia estar fazendo deles uma reserva. Pequena que seja, mas uma reserva. A gente não sabe. O dia de amanhã pertence a Deus. A gente tem que confiar em Deus. Amém. Mas nós temos que fazer a nossa parte também. Se houver possibilidade, por que não? Tem pessoas que têm eu falo, igual eu falei com os irmãos, testemunhos que eu ouço de alunos que, por empolgar, por não controlar a ansiedade, o apelo ao consumo muito grande, depois tiveram muito desgaste familiar, a pessoa mesmo se desgastou, no tempo que eu estava na ativa no banco, a mesma coisa, pessoas, mas é porque a pessoa ganha pouco, irmãos, tinha pessoas que tinham um bom salário e mesmo assim deixava o negócio ficar de uma tal maneira que ficava insustentável. Costumava o pagamento cair na conta, não tinha quase nada para receber, porque o que estava devendo, ali o banco buscava o crédito e debitava tudo na conta corrente. Precisava a gente estar fazendo uma composição de dívida para então aquela pessoa ter um fôlego, pedindo autorização superior, com uma taxa menor, para que aquela pessoa tivesse um fôlego para sobreviver, porque a pessoa chegava chorando, chegava desesperado, porque não tinha condições de arcar com compromissos primários, que é uma luz, uma água, um condomínio, uma compra de alimentação. É muito complicado. E o inimigo aproveita disso para tirar a paz e deixar a pessoa no desespero. Por isso, a nossa preocupação de estarmos trabalhando para que os irmãos, alunos do Badejuf, procurem, através de nós estarmos conversando, lecionando a respeito, serem multiplicadores, estarem falando da importância de nós termos o controle também na questão financeira. Porque se você está com as finanças toda destemperada, as finanças todas, digamos assim, desconectadas, você acaba não tendo mais paz para orar, não tendo paz para ler a palavra. Você está na igreja, está preocupado com no outro dia, você tem compromisso para pagar, como é que você vai pagar? Você fica irritado, você às vezes é irritado com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com seus filhos, às vezes uma coisinha pequena que o filho faz, você está tão tenso, você faz daquilo algo grandioso que nem precisava chamar a atenção da forma que você chamou, mas você está tenso porque você está com problema, tá certo? E por isso que nós temos que estar pedindo ao Senhor, primeiramente, e também fazendo a nossa parte, para nós, então, estarmos conseguindo, neste mundo, cada vez mais, que o apelo ao consumo é muito grande, nós temos que estar pedindo a Deus para que nós tenhamos ali a tranquilidade e aguardarmos, fazermos, sim, o que temos em planejamento. Deus abençoe, amém, mas tudo na forma correta, sem estarmos atropelando, porque se a gente atropela, a gente é atropelado, amém? Igual, por exemplo, o dinheiro tem um peso e uma perspectiva diferente para cada pessoa. Perdão. Para mim, ele tem um peso. Para minha esposa, ele tem outro peso. Por exemplo, é muito, muito comum entre casal. A esposa, ela quer embelezar a casa, amém. E realmente,
Aí de nós, se elas não fizessem isso, porque a gente acaba deixando para depois, a gente acha que está tudo bem, e elas querem embelezar a casa, e a casa embelezada dá um bem-estar muito grande, você está em casa, quando você volta da igreja, a casa está bonita, está arrumada, está limpa, isso é muito bom. Nós pensamos, uns pensam em viajar, outros pensam em estar cuidando do carro, o carro está sempre de acordo para você viajar, ou mesmo para você deslocar, ir para a igreja, ir aos trabalhos, amém. Agora, o importante é estar fazendo com que haja um equilíbrio nessa situação, né? Nem só o embelezamento do lar, mas nem só também cuidar do carro. Tem que ter algo de equilíbrio. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Olha, será que é o momento? Será que a gente não está assim um pouco ansioso? Vamos aguardar, por exemplo, trocar de imóvel. Sempre janeiro é um mês bom para você trocar de imóveis, porque final de ano, todo mundo está aqui as cartas de Natal, muita gente quer arrumar a casa para o Natal. Chega em janeiro, a gente às vezes vê tanta promoção, o preço às vezes costuma cair pela metade. E assim por diante. Tem muitas outras coisas que a gente tem que aproveitar a ocasião e sempre conversando, porque às vezes o dinheiro tem um peso para mim diferente para minha esposa. O dinheiro tem um peso para o filho diferente do peso do pai, da filha para a mãe, e assim por diante, do filho para a mãe, e assim por diante. Tem perspectivas diferentes. Nós não podemos nunca esquecer isso. Eu lembro de um testemunho que eu sempre passo para os alunos novos, de um irmão que estava com um carro, motor bom, ele tinha feito manutenção, trocado peça, igual eu falei no início, trocou uma peça, aquela peça estava funcionando muito bem, afetou uma peça que já não estava com meia vida, trocou também, foi arrumando aos poucos. O carro estava excelente, o carro estava sem problemas. Só que o carro precisava de fazer uma lanternagem. Já era um carro mais velho, precisava de fazer uma lanternagem e tirar uns amassados, fazer uma nova pintura. Isso ficava caro. Mas o carro estava funcionando. Eles não tinham preocupação com a questão do carro para utilizar, até para viajar. Estava bom, não estava bonito por fora, mas estava bom por dentro. O motor estava ótimo, o carro estava excelente. Surgiu uma oportunidade, um vizinho com um carro muito bonito, uma aparência muito bonita, o vizinho não cristão, começou a assediar aquele irmão: você vai trocar seu carro, meu carro está bonito, estou querendo trocar meu carro, eu preciso vender meu carro, seu carro está precisando, a gente vai gastar a lanternagem, vai ficar sem carro um tempo, poder o mecânico, né, lanterneiro, arrumar o seu carro. Você pode comprar um carro, trocar de carro, a gente financia a diferença e tal, você já fica com o carro arrumado, você vai pagar com um carro que já está pronto, está bonito, está com uma pintura boa, não tem que fazer nada de lanternagem. Aí, tanto o vizinho insistir, ele falou com a esposa: eu estou pensando em trocar de carro, nosso carro está bom, mas mandar para arrumar vai demorar, a lanternagem vai ficar cara, nós vamos ficar a pé por um período e tal. A esposa falou: mas você conhece o carro do fulano, ele está bonito por fora, mas como é que ele está por dentro? O nosso carro não está bonito por fora, mas o nosso carro está excelente, você foi arrumando ele aos poucos. Ele hoje é um carro que a gente pode ir a qualquer lugar, que a gente sabe que ele vai nos levar. É claro que tem as limitações de um carro usado, mas ele nos leva, nós não temos preocupação com o motor, nós sabemos que ele, se a gente quiser viajar amanhã, a gente pode viajar, e nosso dia a dia aqui também, ele tem nos ajudado a estar nos trabalhos da igreja, tem tudo correndo bem. Tem que ver direitinho, porque às vezes não é momento, vamos pensar mais um pouco e tal, e vice-versa. Às vezes o marido fala também com a esposa: vamos aguardar mais um pouco, a esposa fica insistindo, e acaba fazendo um negócio que depois os dois sofrem e toda a família. Aí esse irmão, tanto insistência do vizinho, ele foi dar uma volta no carro, gostou muito, levou no mecânico, o vizinho indicou. Chegou lá: não, tá tudo bem, vendeu o carro dele, comprou e financiou a diferença. Ele ainda pagando essa diferença, o carro começou a ter defeito. Por quê? O carro estava bonito por fora, mas por dentro ele estava gasto, as peças.
ele foi no mecânico, não foi no mecânico dele, naquela empolgação, foi no mecânico do outro. O outro, não, tá tudo bem e tal, mas só que ele começou a usar o carro, quando o carro tá bonito por fora, mas por dentro ele tá precisando de reparos, e você começar a usar, começa a aparecer os defeitos. Aí a esposa falou, pois é, eu te falei a respeito disso, você agora está pagando a prestação e tem que mandar arrumar para a gente não ficar a pé. Sendo que, dependendo do tamanho da família, é melhor colocar o combustível do que pagar a passagem de ônibus. Tem que fazer a conta, verificar direitinho, né? Combustível, tem caso e caso. Mas, de acordo com a distância, fica mais caro. Você, por exemplo, um domingo, vai na escola dominical com a família de manhã e volta. Vai à noite, né? Congregação ou igreja tem escola dominical de manhã, que não é à noite, não é à tarde, como alguns lugares que é à tarde, emenda com culto. Então, você gasta mais passagem. E se você tiver seu carro, você economiza. Então, sem contar que você tem o horário, você mesmo que faz e tal. Tem uma série de situações ali, tem o conforto de estar com a família, né, no carro próprio, tudo isso é bênção. É claro que tem situações que a pessoa às vezes não pode, tem que estar utilizando o transporte público, amém? E muitas das vezes, conforme o local, o transporte público é até mais rápido, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas o que aconteceu com esse irmão? Ele ficou com o carro bonito por fora, mas com problemas sérios, e ele pagando a prestação. E ele, com o carro dele, ele se arrependeu, porque foi num momento de ansiedade, muito assédio, olhando a beleza, né, exterior, ele foi e fez um negócio e depois ele teve problema. Então, todos nós estamos propensos a esse tipo de problema. Por isso, nós temos que estar no controle, né? Eu tenho o recurso, eu vou pensar, vou pedir a Deus orientação se eu vou fazer ou não, porque eu não sei o dia de amanhã o que pode acontecer. Eu estou precisando agora, eu posso aguardar mais um pouco, ou é um momento certo. Nós temos que estar sempre atentos quanto a essa questão, porque, conforme eu disse no início da aula, a gente começa a ter todo um envolvimento favorável para o consumo. E isso não é ruim, desde que você tenha o controle da situação, você tem ali, espera um pouquinho, respira fundo, pensa direitinho, analisa toda a questão. Volto a dizer, importante de ter o controle numa folha de papel, num caderno, para você saber o quanto você pode estar, digamos assim, assumindo de compromissos novos, o que você pode estar cortando. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou assumir um compromisso novo, Deus confirmou? Confirmou. Houve concordância da esposa, dos filhos, os filhos são maiores, ajudam em casa, você tem filhos que estão solteiros, mas que podem te ajudar, ou estão ali te auxiliando de alguma forma, há a importância de estar conversando a respeito disso. E quando criança também, dependendo do que você assumir, você tem que falar com a criança, olha, nós vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Ao invés de nós sairmos todo final de semana, nós vamos sair só de 15 dias ou de 20 dias, porque a gente está pensando em fazer uma compra, está pensando em fazer uma viagem, está pensando em mudar isso, mudar aquilo, para ter mais conforto em casa, termos um carro melhor, mais confortável, mais novo, que vai dar menos manutenção, porque também quando começa a dar muita manutenção, tem que pensar, porque a manutenção acaba você pagando e continuando com o mesmo carro, e aquilo, até que você troque todas as peças do carro, fica caro dependendo. Tem que analisar com muita calma, mas se você não pode também comprar um mais novo, tem que estar pedindo a orientação do Senhor, fazendo as contas, conversando com o seu cônjuge, vendo direitinho os prós e contras, para então estar tomando a decisão. Às vezes é necessário rodar menos com o carro, porque para gastar menos as peças, se chegou a esse ponto, certo? Ou seja, tudo planejado, tudo com muito cuidado, sem apavorar, sem estar cedendo, né, aquela onda de ansiedade que todos nós temos, como eu falei no início, uns mais, outros menos, mas que nós sabemos que a cada dia que passa o apego está maior e é uma bênção.
Quem não quer ter um conforto, quem não quer ter um carro melhor, quem não quer ter uma casa arrumada, quem não quer ter uma roupa bonita, até mesmo para estar na casa do Senhor, louvado seja Deus. Isso não é crime, isso não é pecado, não. Só que você, se não tiver um cuidado, você entra naquela onda de consumo e isso acaba ficando dispendioso e complexo para você e para sua família, tá certo? Por isso que nós temos que ter cuidado de estarmos no controle. Agora, necessidades são diferentes de desejos. Eu posso ter uma necessidade de ter um carro, por exemplo, para me ajudar no trabalho, para me ajudar, inclusive, na obra do Senhor. Eu posso ter uma necessidade, e como disse Davi, nos Salmos, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um servo mendigar o pão. Então, nosso Deus supre as nossas necessidades. Ele vai nos dar a condição de ter um carro. Se o carro é importante para o meu trabalho, se o carro é importante para me fazer a obra, Deus vai abençoar. Agora, não precisa ser o carro mais caro. Eu tenho que estar entendendo que o meu desejo, por exemplo, é ter um carro que tenha, por exemplo, que vale mais de 100 mil reais. Eu posso ter esse desejo, mas se o senhor vai me dar condição de comprar um carro de 25 mil reais ou 30 mil reais, amém. A minha necessidade, Deus supriu. O meu desejo vai depender de se o Senhor achar graça em mim e quiser me abençoar nessas circunstâncias, certo? Agora, eu forçar uma situação, aí estou perdendo a oportunidade de ter a bênção de Deus e não ter, perdendo a oportunidade de ter a bênção e também perdendo a oportunidade de ter paz. A gente ter a bênção com paz é muito melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a minha necessidade é ter um carro para trabalhar, para fazer a obra. Um exemplo, para levar os filhos na escola. Um outro exemplo, para dar mais conforto para a esposa e para a família, para a igreja. Um outro exemplo. Mas não quer dizer que tem que ser o carro mais caro. Se for da vontade de Deus, se o Senhor achar graça em mim, o meu desejo vai ser satisfeito, mas é uma condicional. Deus pode atender ou não. A necessidade, ele sempre nos dá a condição de suprir, ele sempre supre as nossas necessidades. Os nossos desejos é condicional. Vai depender de uma série de fatores, inclusive se nós estamos em condições de receber aquele benefício de Deus. Se aquele benefício de Deus vai ser para glorificar Ele, vai ser para abençoar mais pessoas, vai ser para estar testemunhando que o Senhor me deu a bênção, não que eu estou ali, porque uma vez que eu estou na presença do Senhor, uma vez que eu estou salvo, eu tenho que demonstrar que eu sou próspero. Irmãos, a prosperidade, ela pode acontecer de diversas formas, não precisa estar mostrando para ninguém, não. Você pode ter, eu conheço situações de que um casal comprou um apartamento próximo de uma casa antiga e aquele prédio próximo àquela casa antiga. De repente, aquela casa antiga o herdeiro, a matriarca da casa faleceu, venderam a casa e construíram um prédio com vários prédio comercial, e aquele prédio comercial fez com que aquela casa valorizasse aquele outro prédio, melhor dizendo, né? Valorizasse muito, aquele bairro valorizou muito, que daí veio outros empreendimentos e tal. Aí o valor que ele comprou o apartamento triplicou o valor do apartamento. Isso é prosperidade também. Você compra por um valor, mas Deus favorece todo um conjunto de fatores que acaba que aquele valor que você pagou pelo aquele imóvel que você mora, que você comprou por investimento, não seja qual for o planejamento que você teve ao comprar aquele imóvel, aquilo triplicou de valor e você foi abençoado, você foi próspero. Deus lhe deu a prosperidade, não é só no recurso,
às vezes é indiretamente, como deu exemplo aqui agora. Um outro caso também de um casal que deixou de comprar um terreno para construir. Uma família comprou um terreno e ofereceram aos irmãos. Um irmão não quis comprar. E eles, então, reuniram os irmãos, compraram o terreno e construíram um prédio. Passado 2, 3 anos, veio um shopping para aquele bairro. Não vizinho daquele prédio que eles construíram, mas veio para o bairro. O shopping vindo, vieram uma série de outras bênçãos para aquele bairro, o imóvel quadruplicou de preço. É uma prosperidade. Deus permitiu. Deus abençoou. Aquele irmão que não quis comprar junto o lote, não quis construir, se arrependeu. Então, são situações e situações. Mas para a gente estar firmes e fazendo a vontade do Senhor, nós temos que estar ligados à videira verdadeira, para que a gente não vacile, que a gente possa estar agindo de acordo com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E nós temos que estar pedindo a Deus para nos acalmar. Muitas das vezes a gente está ali ansioso por alguma coisa, uma viagem dos sonhos. Amém? Eu conheço, irmãos, eu assisto um programa de televisão onde um jovem que faz... assisto vários, tá? Que eu às vezes brinco muito lá em casa, vamos viajar no sofá. Até que Deus permite a gente viajar de fato, vamos viajar no sofá, a gente está aprendendo, está vendo coisas que acontecem fora do Brasil, até para a gente também estar atento, né, no que diz respeito a estar orando. Tem países aí que tem muito recurso, mas pouco poder de Deus, muito recurso, mas o povo está distante de Deus, e o dinheiro sem Deus, irmãos, ele não vale nada. Assim como também a pobreza sem Deus também não vale nada, porque com Deus, Deus transforma situações. Então, nós vemos situações de países que têm muito recurso, mas sem Jesus sofrem outros problemas, e vemos países que têm poucos recursos que sofrem também porque estão na feitiçaria, estão na idolatria, não estão seguindo o Deus vivo. Então, serve para a gente estar direcionando, falando para os irmãos na aula de missiologia, que eu também leciono, pela graça do Senhor, e orando para que Deus possa usar as pessoas. A gente não pode ir, não tem como ir, mas nós temos como orar para que Deus possa usar quem está lá, tá certo? Então, a gente vê esse de vários que eu assisto, a gente tem, todos os irmãos podem assistir no YouTube, tá? É gratuito. Tem um que fala, não existe viagem possível. Existe falta de planejamento. E realmente é verdade, irmãos. Se a gente planeja, a gente consegue. Agora, se você não está conseguindo, você vai orar ao Senhor, nós vamos orar ao Senhor, que Deus vai nos dar ali a autoridade e vai nos dar a sabedoria para nós agirmos de acordo com o que Ele vai nos orientar. Agora, cada situação é uma situação, como eu disse. As necessidades Deus supre, e o rei Davi colocou um salmo sobre isso, que é líquido e certo. Nunca vi um justo mendigar o pão. Agora, os desejos vai depender se o Senhor está de acordo em nós realizarmos aqueles desejos. Mas o nosso Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através de Jesus, nós conseguimos sim. E se nós não conseguimos, é porque não chegou o tempo, ou então aquele que parecia ser bênção, não é bênção para nós. Vai ser algo que não vai nos fazer bem. Nós temos que ter esse entendimento. Por isso, nós temos que estar de acordo com o que Jesus disse. Não vos ansieis por coisa alguma. Basta cada dia o seu mal. Vamos estar ligados no Senhor e vamos estar fazendo a obra do Senhor com tranquilidade e pedindo a Deus a sabedoria para que possamos, então, não ficarmos como nós temos um slide que nós vamos estar passando na próxima aula, querendo Deus, que onde Einstein disse que o juro composto é algo terrível.
Deixa eu pegar aqui a fala dele aqui. Interessante. Não foi possível colocar nessa aula de hoje, mas vou passar para os irmãos aqui. Glória a Deus. A força mais poderosa do universo é o juro composto, Albert Einstein, porque realmente o juro composto é juro sobre juro. Nós vamos ver isso na próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.